Olá, cinéfilo e cinéfila de sofá. Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso terceiro encontro dos críticos de cinema de arte. O ECA destrincha em profundidade as maiores obras incompreendidas do cinema. Por isso, acenda um incenso, pegue um bom vinho episcopal e uma boa trilha sonora de indie pop, porque hoje falaremos sobre O Chamado da Justiça fantasiado de dinossauro. Andrezinho, é um pouco complexo. Imagina só, estamos na cena final do filme, certo? Onde você está encostado na sua caranga e a Marina pergunta pra você: e agora, Andrezinho, o que a gente vai fazer? E você diz: o que eu faço melhor. E nesse caso, o que é que você faz de melhor? Eu acho que a autoestima anda em baixa. Não tem muita coisa, não. Sei lá, crochê. Não, crochê certamente não. Acho que seria... Eu vou comprar pops, né? Eu acho que é isso. É o melhor que eu faço. Você é um bom comprador. Eu sou um ótimo comprador. Um bom garimpador de Eu sou bom pra Funkos encontrar, Pops. exatamente. E pra comprar. Quanto tá barato, né? Então eu consigo fazer aquela Mas coisa você participa de leilão achar o também, melhor preço negocia? e tudo. Da lança, Participo, mas leilão? leilão é difícil. Leilão é muito difícil comprar. Mas já consegui garimpar uns bons pops por bons preços. Vamos lá, Andy. Oi. Se você fosse um animal, qual animal você seria e por quê? Bom, se eu fosse um animal, eu seria uma onça, um tigrinho, qualquer felino. Porque eles são elegantes e muito mortíferos. Ah, excelente. Excelente. Muito bom. Ser um tigre é maneiríssimo. Não é? Um onça também já é maneiríssimo, mas eu acho que um tigre é E maneiríssimo. uma pantera, tipo, ela é inteira preta, muito da hora. Um pantera leão, também é bem bom. gente, é uma chita, que eu corro muito rápido, tipo, maravilhoso. Não tem desvantagem em ser um felino, é isso que eu tô falando. Dudu, Oi. digamos que se você tivesse agora que comprar ingressos pra ir em um festival, qualquer festival que fosse, qual festival seria? Existente ou do seu imaginário? Sou sempre a favor de festivais de comida. São os que eu tô indo ultimamente. Muito bom, delícia. Aí o Fire Festival 2, você não vai? Não, claro que não. Tem que você ia mandar essa. Maluco? Claro que não. Dá pra Jamais. acontecer aí, ó. Não. Festivais de comidinhas. Tom, você já teve que confessar alguma coisa que te envergonhou ou incriminaria? Eu só me confessei uma vez na vida. Não precisava ser pro padre, não. Mas você se confessou pro padre? Olha, é boa. Porra, se não for pro padre, pra quem que vai ser? Não, qualquer pessoa. É obrigatório conversar pro padre. Nossa, Ah, mas se não é pro entendi. padre, é pra Pode ser pro polícia, delegado. né? não, exato. qualquer pessoa. É, delegado. Isso, sei lá. Essa pessoa mãe que você bateu Autoridade. seu irmão. Pode ser pra minha mãe. Não é uma prioridade, não. Isso aí. Exclusividade, não. Então, nesse caso, como é que é, Dudu? Você já teve que confessar alguma coisa que te envergonhou ou incriminaria? Vamos ficar com a que eu confessei pro padre mesmo. Opa, nossa. Uau. Foi obrigatório antes da minha primeira comunhão. Ah, mas antes da primeira comunhão, você é criança. O que você tem que confessar? Mas daí eu não tinha muito. Foi, sei lá, às vezes que eu desobedeci minha mãe e o meu pai, sabe? Tá bom. Foi bem... É light. Light. Foi bem light. Eu tive que resolver lá na hora. 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, bora pra casa e é isso. Tá tudo certo. Tô safe. A criança participar do negócio lá, ela tem que aprender a confessar também. Entendi. Exatamente. Depois disso, nunca mais confessei, não. Se Deus está em todo lugar, provavelmente ele viu. Não é? E logo, Mas não 100%. 100%. Não faz sentido. logo a arte de confessar não faz muito sentido, não. Não, é onisciente, onipresente, onipotente. Exatamente. Então é isso. Vamos ao exorcista mais próximo pra ver se ele consegue invocar o pipoqueiro que tá dentro de cada um de nós. Cara, pipoqueiro. Doug, o conhecimento da igreja só chega até certo ponto. Temos que olhar para fora para encontrar a verdade que está escondida dentro da Sessão aleatória.
cinéfilos! Chegamos ao terceiro episódio do Cinema ECA e ainda não fomos censurados! Já podemos pedir música no Fantástico. Voltamos para falar de mais um filme injustiçado pela insensível crítica mundial. E para isso, eu, o Professor Atops, estou aqui com meus companheiros animalescos, o Teinosaurus Rex, a gerentodonte de produtos e o gerente rápido de marketing. Gente do céu. Cara, esses empregos de vocês lá pra puta que pariu. O meu o quê? Peraí, O que você faz com Gerente é mais fácil, né? tem intodonte? Gerente de produto. Eu sou o gerente do marketing que rouba lá, não sei o que, informação da outra empresa e aí eu mando pra ente fazer não sei o que. Mas pera, mas você me perguntou, eu não sabia que você ia usar a minha profissão pra descrever qual dinossauro eu seria. Você não deu contexto. Não, sabe uma palavra, qual que é a sua profissão? Tal. Esses malucos. O Dudu se enrolou bastante. Eu demorei um pouco pra explicar pro Dudu qual era a diferença entre o meu trabalho e o seu, hein? Cara, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Tom, ele é espião industrial. Isso. Da cabeça do Dudu eu virei espião industrial. Isso. Ele pega as ideias de outras empresas e aplica na dele pra melhorar as coisas. Que isso? É isso Então mesmo acho sua que função? é por isso que o Dudu nem pediu pra eu elaborar o que eu faço. Por isso só perguntou ele, tá bom. Tipo, ele nem pediu uma explicação. Ele ficou muito na dúvida. O que o Tom falou? Ele falou um negócio que eu falei assim, me falou uma palavra. Aí ele falou um negócio que eu tinha como eu responder. Eu falei assim, qual é a sua profissão? Uma palavra. Ele falou, posicionamento. Eu falei, cara, Uau. que porra é essa, velho? Que é isso? Nem sei o que é. Nossa, que profundo, Tommy. Verdade, né? Well done. Mas era o máximo que eu consegui. Numa palavra só, o tanto de coisa que eu... É o máximo que eu consegui. Aí eu tive que ir lá, você formou em quê? Aí os dois formaram em marketing, não sei o quê. Nossa, senhora, difícil. Ué, aí teve uma hora que ele me perguntou se eu fosse descrever o que eu sou em uma palavra. Eu falei, mal-humorada. Ué. E nem era uma palavra só. Bom, tem o hífen no meio. Teu hífen é uma palavra só. Teu hífen é uma palavra, é verdade. Eu desisti depois disso e fiz assim. O que foi, André? Você falou o quê? Não, eu não falo nada. Eu ia perguntar qual que é o meu, porque eu não anotei aqui. É um Você é o Teinosaurus. Teinosaurus Rex. Dinossauros. Teinosaurus Rex. Tá ótimo. Ficou ótimo. Porque Ótimo. o dele é fácil. O dele é uma profissão, Olha como é fácil uma profissão que explicar. existe. Não é Exato. igual o Chandler, que ninguém sabe o que faz. Ué, o meu pode ser um produto Saurus. Pronto, tá feito. Mas você não é um produto. Você não é um Mas produto. trabalho com Você isso, pronto. gerente de produtossauro. Não somos todos um produto. Brincadeira, não vai ficar tão profundo assim. Então vamos lá, voltou. Lembrando que, assim como a sessão aleatória, o Cinema ECA também é dividido em duas partes. Primeiro falamos sobre a produção e curiosidade do filme, e depois temos os maravilhosos, inenarráveis, memoráveis assuntos aleatórios baseados no filme. Sem mais delongas, vamos desenterrar a reputação de um clássico do YouTube. O filme de hoje é Velocipastor. Todo mundo assistiu no YouTube. Não, como assim no YouTube? Não, eu assisti no Streamio. Como assim no YouTube? Sério? No Streamio? Por quê? A gente mandou. Mas tá no YouTube. Você mandou Imagina, eu vi no YouTube. Não vi, não. Todo mundo YouTube viu de graça. Foi excelente ter visto no YouTube. Você recorreu à pirataria no negócio que tava no YouTube. Não, pirataria não. Pô, que É uma isso? forma alternativa Eita, de... fonte Respeito. não oficial, Respeito ao respeita, streaming. exato. Exatamente. Streaming. Porque eu não vi que vocês tinham mandado o link, ainda Eu custei vejo tudo achar no esse stream, negócio. gente. Ah, meu Deus. Não, eu tava lá, o link no grupo. Mandei link, mandei vídeo da gente assistindo o filme. Foi. Ah, eu sou muito relapso com esses grupos de WhatsApp, gente. É desculpa. muito, exatamente. Eu vejo a conta-gotas. Assim, de vez em quando eu dou uma olhada. Então vamos lá. O Velocipastor conta a história de um padre que foi amaldiçoado por um objeto chinês e passa a se transformar em um dinossauro voraz que combate o crime. Falando um pouquinho do filme, é um filme de terror. Calma, deixa eu falar de novo. Falando um pouquinho do filme, é um filme de ação e terror. Dirigido e Dificílimo roteirizado determinar esse filme. por Brendan Dificílimo. Steer. Que isso? Ação e terror. Clássico. Dificílimo. Brandon Steer. Brandon Steer é um gênio. Brendan Steer. Dirigiu e roteirizou. E o elenco nós temos o Greg Cohan como o pastor Doug Jones, a Lisa Kempinski como a prostituta Carol, o Daniel Steer como o padre Stewart e o Aurélio Voltaire como o Altair.
que é o exorcista do maluco. Não é possível, o nome do ator é Aurélio Voltaire. Aurélio Voltaire, exatamente. Gente, é muito maravilhoso esses créditos. Já começa bem nos créditos, né? E sobre o Velocipastor estreou em Portland, no Oregon, em 2 de novembro de 2017. E depois de ser exibido em vários festivais de cinema, a equipe assinou com a agência de vendas Sci-Funnel Ventures e depois negociou um acordo com a Wild Eye Releasing em 2018. E olha só, olhando no Rotten Tomatoes, o filme tem um índice de aprovação de 61%. Com taxa de avaliações de 18 críticos, uma classificação média de 5.5 em 10. Não é muito filme que tem isso não. Esse talvez seja o melhor filme, o mais bem avaliado do Cinemaeca até agora. Pois é, tinha que comparar com os outros, né? Pra frente. Melhor não. E esse filme fez parte da seleção dos festivais Buffalo Dreams Fantastic Film Festival em 2017 e Portland Film Festival em 2017 também. E no Exploitation Film Festival em 2018, ele foi consagrado com os prêmios de melhor filme, eleito pelo público, filme mais engraçado, não sei porquê, porque é um filme de terror, e melhor monstro e melhor ator também, pro do cara lá, pro Greg Cohan. Todos merecidos. O Aurélio Voltaire não ganhou nenhum prêmio, não? Não, o Aurélio Voltaire não ganhou. Que coadjuvante, não. Eu tirei aqui umas críticas positivas. O Alex McLeavy, escrevendo pro The AV Club, disse que esse filme vai durar. Tem um gancho matador, é divertido de assistir e não deixe de ser bem-vindo. Tem clássico cult escrito nele. A Amanda Sink, do The Hollywood Outsider, que ela disse, embora sem nenhuma conquista cinematográfica, o Velocipastor é uma comédia de terror histericamente ridícula que conhece seu absurdo e não tem escrúpulos em convidá-lo para entrar. Ela falou que esperou todo o ano de 2019 para assistir esse filme. Nossa. E o Bob Lepire, da Film Treat, escreve que o Brandon Steer, seu elenco encantador e sua equipe comprometida criaram um filme maluco que nunca para de entreter. E é verdade, até o último minuto a gente está entretido aí nesse filmaço. Eu passei no Just Watch e fui ver o que ele recomendou pra mim. Botei lá, Velocipastor. O primeiro filme que apareceu foi o Zumbiverse. De novo? Pois é, tinha aparecido, não tinha? Zumbiverse apareceu pra você, acho que quando foi Sharknado, não é? Isso. Pois é, então, isso. Exatamente. Então aí o Zumbiverse apareceu novamente. Olha, foi, é um sinal. É um sinal. O Sharknado foi o Piranhas. Foi o Piranhas. Eu não lembro Piranhas também. Não, acho que o Zumbiverse não apareceu não, porque aqui um grupo de jovens universitários que ficam numa cabana ribeirinha são ameaçados por uma colônia de castores zumbis mortais. Um fim de semana de sexo e farra logo se torna horrível quando os castores atacam os jovens. E aí eles se veem lutando por suas vidas numa tentativa desesperada de afastar o bando de castores. Mas tem um outro que apareceu aqui, ó. Apareceu um ursinho puff aqui, um ursinho puff. Eu falava puff, né? Então é ursinho clássico. Puff. Ursinho puff, sangue e mel que apareceu pra mim. Sangue e mel. Uau! Isso. A sinopse é: o Christopher Robin está indo para a faculdade e abandonou seus velhos amigos, o Pooh e o Piglet, o que leva a dupla a abraçar seus monstros interiores. Olha aí, o Ursinho Pooh fica mal. Que isso? É um filme real do Ursinho Pooh, só que de terror? É isso? É o Ursinho Pooh de terror, porque ele foi abandonado pelo menininho lá, que cresceu e foi para a faculdade. É tipo uma história do capeta. Exatamente, e agora ele tá possuído pelo ressentimento de ter sido abandonado. É um bom filme. Também acho. Eu acho que essa tem que entrar pra lista, hein? O Ursinho Pooh. É um bom filme. Sangue e mel. Mas esse Ursinho Pooh não é da Disney? Como é que o cara faz? Não, mas daí ele era aqueles contos que a Disney transformou em desenho. E depois entrou em domínio público. É domínio público, isso. É isso. Inclusive o Mickey Mouse tá entrando no domínio público já. Olha aí, daqui a pouco vai ter o Mickey Mouse, queijo e sangue. Exatamente. É isso aí. E foi recomendado pra mim, ó, um filme que tem o... Ai, meu Deus, aquele ator lá que você adora, gente, que a gente adora. O Nicolas Cage. Nicolas Cage, Willis Wonderland. Olha só, foi recomendado o Willis Wonderland. Quando seu carro quebra, um solitário e quieto concorda em limpar um centro de diversão familiar abandonado em troca dos reparos. Ele logo se vê travando uma guerra contra mascotes animatrônicos possuídos enquanto está preso dentro do País das Maravilhas de Willy.
Olha aí, ó, Que são isso? 2 filmes. Gente, Aliás, os zumbis Meu Deus também. do céu, cara. Castores Atacando a Cabana é a melhor coisa que tem pra assistir também. Mas esse tem Nicolas Cage, né? Ele tem Pois é, Mas então um chamariz sim, aí a mais. mas de Exato. que ano é esse filme? Tipo, é Nicolas Cage de começo de carreira? Eu não notei a data não, mas ele não é antigo não, viu? Ele é novo. Nicolas Gente. Cage, ele faz, tipo, 20 filmes por ano. 2021. Então, assim, Willis a chance Wonderland. ele é o cara que mais faz filme em Hollywood. Então, assim, Nossa. ele tem que Exatamente. manter esse, né, o cash flow aí Anotem rolando. aí pra gente colocar nos nossos... Vou estar nossos procurando. palpites. Olha, Isso. achei. Já tenho que assistir hoje à tarde. Achei. Hoje No à próprio tarde, filme, naquele que é uma paródia sobre ele fala que ele é um trabalhador do cinema, ele não consegue parar de trabalhar. Ele é um workaholic. ó. Esse filme sobre ele eu não vi, não. Olha só. Muito bom. Vamos para Ok, a sinopse Velocipastor. do Just Watch do filme Velocipastor. É. Depois de perder os pais, o padre viaja para a China, onde herda a misteriosa habilidade de se transformar num dinossauro. A princípio horrorizado com esse novo poder, uma prostituta o convence a combater o crime e ninjas. É isso mesmo. Eu tenho uma sinopse do Cinemaeca aqui. Ó. Ah. O padre católico romano Doug Jones testemunha a morte de seus pais em uma explosão de carro. E ele viaja para a China em uma jornada espiritual e se depara com ninjas em busca de um artefato que transforma as pessoas no dragão guerreiro. Depois de ser infectado pelo artefato, Doug começa a ter pesadelos e sai para a floresta tarde da noite, enquanto se transforma em um dinossauro. Ele salva Carol, uma prostituta, de um bandido. Doug conversa com Carol, que conta o que aconteceu e ele percebe a verdade. Mas, não convencido pela sugestão dela usar o seu novo poder para combater o crime, ele retorna à igreja para ouvir uma confissão e descobre que o Frank Marmaid, o cafetão de Carol, é o responsável por matar os pais de Doug. Enfurecido, Doug mata o Marmaid e vai ter que enfrentar ninjas cristãos traficantes de drogas, liderados pelo Wei Chan, que planeja vender cocaína altamente viciante para as pessoas depois de cortar o fornecimento. O que o Doug não espera é que entre os ninjas está uma pessoa importante do seu passado que fará uma grande revelação. E é tem isso o plot filme. twist aí no final, né? Tem, claro que tem, o plot twist tem tudo. Pode falar aí, ó. Quem escolheu foi a Andy, né? Yay! Eu acho que foi uma decisão. A gente tava falando disso há um tempo já, né? E aí, eu sinto que tem uma galera que já ouve sessão aleatória que tá esperando a gente fazer o Velocipastor, porque tá Olha rolando aí. isso há um tempo já, né? Tem um burburinho do público, então. Já é. tem o burburinho do público, a galera tá esperando o Velocipastor e a gente. Aqui a gente ouve. A gente ouve porque o povo tem poder. O Tem povo uma tem poder. pressão da audiência pra gente fazer É isso. isso aí. Exato. Mas então eu acho que foi uma decisão conjunta, assim. Tipo, ai, nossa, tem o Velocipastor, olha que legal, tal, vamos. E acabou rolando. Muito bom. Acho que foi isso mesmo. Mas o que você achou do filme? Ah, tem tudo, né? Tem terror, tem comédia, tem efeitos visuais, alguns deles. Tem ausência de efeitos visuais. Tem plot twist. Tem diversas locações, não é mesmo? Diversas locações. Diversos idiomas. Tem até pessoas de fé lutando contra o criacionismo e aceitando que a Terra tem mais do que 5.000 anos. Isso. É um filme completo. É um filme É um completo. filme Não que é? mostra o triunfo da ciência, né, sobre a fé Exato. cega. Né? Como isso aí, sempre, é. mais uma escolha do Questiona, Cinemaeca né? que tem camadas, né? Camadas. Questiona a de fé camadas. cega, né? Questiona a Exatamente. fé, exato. Esse é um filme de muitas camadas. Muitíssimas camadas. Camadas. Muitos. Eu acho que eu só senti falta de uma trilha sonora marcante. Pra não falar que é perfeito, quiçá só faltou uma trilha sonora marcante. Entendi. Tipo, o Jurassic Park, você sabe que é o Jurassic Park, entendeu? E o Velocipastor. Mas o Velocipastor tem uma trilha sonora. Ele porque tem a trilha sonora. Daquele uma coisa marcante. Tem uma coisa marcante. Mas é uma trilha sonora original, porque o cara fez a música do Velocipastor, não é? Ai, foi ele que compôs também? Eu não sei se foi o próprio Olha cara, só, porque retiro ele o que eu deve ter disse. feito muita coisa. Deve ser um amigo dele. Sei que né? o do Sharknado, fez. Agora esse, eu não encontrei informação sobre isso, não. Isso eu tô Ele sabendo. lista lá as bandas que tocam. Acho que são 2 ou 3 músicas que são feitas pro filme. É que elas são ruins, né? A gente não lembra, É, mas então. estão lá. Estão lá. Não, pera, elas são ruins. Ele tentou fazer. Elas são não marcantes. Não marcantes. É, não é né? Não marcante. marcantes. Não vai ganhar nenhum Oscar de trilha sonora original, digamos. Exato. Fala, Tom. Eu gostaria de agradecer porque eu achei esse filme excelente. Em Claro. várias vezes. Em nunca várias tinha vezes eu assistido? me questionei.
eu me questionei se este era o lugar deste filme. Como assim? Mas é claro que é. Aqui a gente defende o filme, é aqui Porque mesmo. em diversos momentos eu falei, esse filme é excelente. 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 Por isso que ele tá aqui. Não falta nada nesse filme. Ao contrário do Andrezinho, que disse que faltou um pouquinho da trilha sonora. Não foi eu que É, falei, Andy. não. A Indy que falou. É, Eu tô Andy. defendendo aqui. É o outro André, mas a versão feminina. Isso. A trilha sonora, inclusive aquele momento que teve aquele clipe, que teve um clipe Tem a no montagem filme. do treinamento dele. O momento da relação sexual. O momento da relação é praticamente um clipe. Mas não dá spoiler. É um clipe da MTV. Eu falei, meu Deus, olha como esse filme é muito bem amarrado. São poucos filmes que tem clipe dentro deles, né? Tipo... Exatamente. o Walker, né? Exatamente, esse filme, ele é fechadinho. Ele é fechadinho. Fechadinho. Por isso, eu só tenho a agradecer. Se eu tivesse deixado passar a indústria do entretenimento como um trator por cima de mim, esse filme ficaria de fora. Mas graças a Deus a gente tem o Cinemaeca que abre os nossos horizontes, expande as nossas fronteiras para cinemas de camadas muito mais profundos. Porque esse Exato filme mesmo. é um clássico. André, fala aí, sua opinião. Ó, minha opinião, né? Vamos ver. Não, é o seguinte, eu acho esse filme ele é melhor do que ele parece. Porque eu também fiquei com essa visão do Tom aí. Eu não tenho certeza se esse filme deveria estar aqui. Porque ele é um filme que, apesar de ser uma bosta... Deixa aqui. Poxa, a gente defende os filmes, a gente Então, fala mal deles. Apesar não, dele ué. ser um filme muito ruim, ele é um filme que sabe que é ruim, entendeu? Então ele foi um filme que o cara, inclusive ele usa várias soluções de baixo orçamento ali, né? Que são muito criativas, de fato. Como aquela cena, por exemplo, onde tem a explosão, né? Que mata De os cara. pais do cara. Melhor de coisa. cara. né? Na sua cara. Na sua cara já Exatamente. dele. E eu Exatamente. fiquei na dúvida, eu falei assim, peraí, aconteceu o que eu achei que aconteceu mesmo, porque aí ele aparece, né, nada acontece na cena e aparece escrito assim, um carro está explodindo. Exato. E aí você fala, então assim, você é meio que um coautor ali do filme, né? Ele tá É, te ué. chamando ali pra participar Exatamente. daquela coisa toda. Ele joga a sua imaginação. Exatamente. Ele joga com alguns clichês, né? Porque todos os vilões do filme dão aquela risada de vilão, né? Vilanesca e tudo, que é uma coisa que ele faz ali claramente uma homenagem ali a filmes de terror e tal. E tem o ápice do filme, que é o monstro em si, né? Que é uma maravilha. Eu fiquei com a impressão, eu acho que... Eu gosto de filme de monstro, e eu sempre acho que mostrar o monstro meio que enfraquece um pouco o monstro, sabe? Tipo, igual naquele filme Cloverfield. Você fica o filme todo com aquela sensação de, pô, esse monstro... E quando aparece o monstro, ele é um alien meio besta, né? Ele não é um monstro que assusta, Mas eu tá? fiquei vendo aquele filme totalmente esperando aparecer o tal do monstro. Você ficou Eu fiquei esperando? esperando Pois o tempo é, inteiro mas aparecer. eu achava que se aquele filme se não aparecesse o monstro, ele seria melhor. Você ia ficar mais Entendi. imaginando como é que ele seria. E nesse filme aqui não, né? O cara tomou o caminho contrário, já te mostra o monstro logo de cara. E é aquela maravilha. Inclusive, tem aquela fantasia de dinossauro que tem vários memes aí pela internet afora. Aquele inflável. É aquele inflável, isso. Tem até um isso. encontro de vários deles, né? E eles ficam dançando e Isso. tal. E é meio que essa pegada aí. E eu gostei do monstro. Então acho que nesse caso desse filme valeu a pena ele mostrar já desde o início. Você já vê ali qual é a do monstro. E tem aquelas cenas maravilhosas da transformação dele parcial, né? Onde fica com os braços de monstro. Os braços, Isso. claro. Então, realmente, assim, eu acho que ele é um filme que... Ele é bem criativo ao lidar com essas soluções de baixo orçamento. Ele dá uma zoada em vários clichês, né, de filmes em geral. O filme de ninja, com aqueles ninjas incompetentes e tal, que é excelente também. Tem uma hora que os ninjas, né, que eles ficam com pena do cara, né, no final Isso. ali e tal. Bom, tem o padre questionando sua fé, né, que é um tema também profundo aí que esse filme traz, né, dessa disputa da ciência e da racionalidade contra a fé e tudo mais. E no final, ele acaba... Ele resgata a prostituta da marginalidade. Tem esse subplot aí Ele da precisa prostituta. legalizar a prostituição, que não é uma profissão de legalidade, de marginalidade. Tem uma coisa estranha naquela prostituta, que o ponto dela é na frente da igreja, né? Eu não sei se era o melhor lugar ali pra ela angariar. Às vezes você não clientes. sabe. Pois então não Às sei. vezes Não sei, eu não frequento esses lugares de igreja e tal, não sei. Mas de repente tem uma razão ali comercial pela qual o ponto dela é aquele ali.
Mas aí tem o cara, né, descobre ali o amor, né? Então, mais um ponto ali para ele questionar a fé e tudo mais. É um bom filme, Tem vários temas aí e realmente ele é melhor do que ele parece. Eu achei ele bem melhor do que aquele outro que a gente viu lá, o Sharknado. No meu ranking Cinemaeca, ele tá o número 1. Olha Olha aí, só. que maravilha. Nossa, mas eu o também André achei subiu muito muito a Cinemaeca. barra agora. Agora vai ser Muito difícil a gente Cinemaeca. superar isso. Filmaço, nível Cinemaeca, né? Já tinha assistido esse filme, igual a Andy já tinha assistido também, né, Andy? Então, pela mas segunda vez, e pela segunda vez ele fica melhor ainda. Fica melhor, né? porque você presta atenção. Exato. Você pega detalhes ali que você não viu. Quais detalhes que você pegou na segunda vez? Não, essas camadas todas. A primeira vez que eu vi de zoeira. Eu não vi com olhar técnico. não levou a sério. igual agora. Não, Você não fez uma simplesmente. avaliação. Alguém falou, Velocipasta, que vou assistir. Agora você pega as nuances do filme, né, com um olhar técnico, é bem melhor. E quando for assistir pela terceira vez também, ele vai ter lá as suas. Sempre vai ter alguma discussão ali, alguma profundidade. Maravilhoso. Mas sabe que, só pra complementar o negócio que o André falou, eu tenho a mesma impressão quando eu acabo de ver, né? Que pensa assim, ok, é um filme que não teve um budget grande, teve alguma coisa que o cara fundou lá, né? Que você vai falar, mas imagina só, sei lá, a empresa que produz o Sharknado pelo menos tivesse pego esse roteiro, ia ter alguma coisa. Talvez não seria tão impactante como ver esse filme sem efeito nenhum. Exato. Né? Porque tá lá, né? O roteiro é bem fechadinho, como o Tom falou, tem várias coisas, pega homenagem a vários filmes ali diferentes, mas talvez com efeito visual um pouco decente não funcionaria bem igual uma pessoa com uma fantasia de dinossauro, entendeu? Complicado. Roteiro fechadinho, eu não sei se tem. Eu acho que talvez já seja. É meio redondo. Ele tem um roteiro. Eu concordo que ele o tem. flashback do Ele irmão, tem um gente. roteiro, Nossa. ele tem uma história. É isso. Vamos deixar tem uma nesse. história. Tem uma história e tem aquele plot twist completamente absurdo no final, né, que não faz sentido Ué, mas nenhum. Nossa, eu achei tão bom aquele plot twist. Como é que Totalmente faz, absurdo. porque, olha só, ele esconde o irmão de você o filme inteiro. Então você não Exato. surpresa. Eu não esperava isso. Eu não esperava, porque aquele irmão nunca apareceu em momento nenhum. Eu tô começando a questionar a minha fé. É porque o seu mundo mudou. Você deveria viajar, Doug. Descobrir como vivem os outros. Acho que te faria bem. Viajar? Mas pra onde? Para algum lugar onde Deus não te siga. E se o encontrar, é porque Deus está com você. Um lugar onde Deus não me siga. Vamos falar da ficha técnica então, ó. A premissa que, segundo o produtor, diretor, roteirista e montador, ele também é montador, o Brandon Steer, É o Charles Chaplin a moderno. premissa desse filme é que em 2010 ele estava frequentando a escola de arte, que o Charles Chaplin. Mas é o cara que faz tudo? É o Charles Ele é Chaplin. diretor, roteirista, montador. Produtor, diretor, roteirista, montador. Exato. Charles Chaplin. Ele, Charles Chaplin e Alfonso Cuarón. São os caras que fazem tudo nos filmes. Cuarón só não atua, né? Mas Exato. esse é o grande defeito do Brandon Cuarón, também eu não consegui atua, atuar. não. Ó. O Brandon também não atua, não. Ele tá mais pra Cuarón mesmo. Tá mais pra Cuarón. Olha só, em 2010 ele estava frequentando a Escola de Artes Visuais de Manhattan. E aí, ele foi escrever a palavra Velociraptor no telefone e o telefone corrigiu para Velocipastor. Não é possível. Na hora, Mentira. eu não acredito. Algo Mentira. Genial. Mentira, que foi a inteligência artificial que criou esse filme. Da terça camada, olha aí. Isso Então, olha só, o cara inacreditável, em 2010, estamos falando de 13 anos atrás, o cara foi escrever Velociraptor e o corretor foi lá e deu uma ideia genial pra ele, ó, Velocipastor. Como transformou num projeto de classe e fez um curta-metragem de trailers falsos de tipo Grindhouse, que um deles estava incluindo esse Velocipastor. Entendi. Então foi um trabalho de um projeto de classe, né, porque ele apareceu. Certo. E aí, os vídeos anteriores do YouTube que esse cara publicou tiveram cerca de 45 visualizações cada. 45 Mas o projeto- visualizações? 45 visualizações Não é em cada mil, um. não. Não, 45.
tá. É só os colegas de sala dele que Os viram, vídeos então. dele, os colegas de sala, a galera dele. Maior que a nossa galera, por sinal. Então, olha só. Não, não é não. Não é não. Ah, não é não, nossa galera é maior. bem maior. É, pá. Ah, é verdade, Bem maior. tem o grupo dos aleatórios, esqueci. Ah, É verdade, tá 45. Aí o projeto da turma que ele fez recebeu cerca de 45 mil visualizações, aí resultando sim. na ideia do longa-metragem. Ele afirmou que esse filme foi feito para ser divertido e qualquer pessoa que procure um significado mais profundo do gênero de um homem que se transforma em dinossauro provavelmente estará numa missão tola. Ele foi Ou seja, bem humilde aqui. Tá discordando da gente, então. Não, Tá então, falando mas que é esse que ele foi filme não tem- humilde. Tem nada profundo. Mas ele não sabia da importância cinematográfica desse filme, do que esse filme se transformou depois. Não foi pretencioso nesse caso. Ele não Existe estava sendo pretencioso e aí o filme tem várias camadas, sim. tem essa corrente artística aí que diz, de crítica artística, que diz que a crítica de um trabalho artístico independe da intencionalidade do autor do trabalho. criador. Então, assim, ele não percebeu a genialidade do trabalho dele. Exato, né? Exatamente. Então, olha só, esse filme, como ele foi, a ideia foi concebida em 2010, de 2011 a 2016 foram feitas 2 tentativas de crowdfunding, né? Primeiro através do Kickstarter e depois do Seed Spark. E o filme recebeu o financiamento de um investidor privado. Na verdade, um conhecido da mãe do amigo do Steer. Uau! Caraca, o conhecido da mãe do amigo do cara. Isso, o conhecido da mãe do amigo. Gente E aí, do o filme céu. foi viabilizado depois que foram levantados $36 mil. Ah, mas então o crowdfunding não deu certo, ele não conseguiu a grana. pra Não, fazer o ele filme. estava tentando com esse crowdfunding, não deu certo, e aí ele teve um financiamento privado de $36 mil. Fala quanto que ele tentou levantar no crowdfunding? Quanto que ele Não quanto que ele consegui essa pediu? informação, não consegui. Seria curioso pra ver. Não deu certo, não, Mas não foi 36 acreditado no início. Tá vendo que é um projeto de longa duração? Esse projeto demorou anos para ser, Demorou. pra 2011. ser elaborado aí. É tipo o Peter Jackson também. Tipo o Peter Jackson, é a mesma coisa. É, tipo um The Room, né, gente? Só que ele não tinha milhões pra gastar com tudo, Nossa, mas... você vê que o cara com $36 mil, ele fez um filme Exato, muito da obra que o cara melhor do faz. que o The Room, cara, que gastou, Exatamente. sei lá, 9 milhões. Quanto que o cara do The Room gastou? O The Room O foi The 6 Room acho que milhões. foi 6 milhões. 6 milhões, 3 milhões. 3 milhões. Como não é dinheiro, né? Não é sobre dinheiro. Não é, Não é sim, Não é sobre sobre dinheiro, dinheiro. não é sobre dinheiro. Exato. Olha só, e aí o diretor afirmou que quer fazer uma sequência porque ele acredita que o mundo do Velocipastor é mais permitido e divertido para se expandir. É. Então, em março de 2020, ele compartilhou uma prévia do roteiro no Twitter, anunciando que o roteiro foi concluído e deve começar a ser filmado em algum momento. E a produção do Velocipastor 2 foi encerrada em 4 de outubro de 2023. Acabaram de gravar agora? Meu Ocorreu Deus. um ano após o Kickstarter concluído, onde a equipe arrecadou 118 mil. Ah, então esse deu certo. Uau. Ainda não tem data de lançamento. Ele triplicou a verba aqui, ó. Eu não sei Quase se eu vou conseguir quadruplicou, esperar, né? não. Mas aí que tá. Então, assim, o filme não tem data de lançamento ainda, mas acabou de ser concluído. Que é notícia fresquinha. Uma grande mudança em relação ao primeiro filme é que esse está sendo dirigido por Jesse Goldsberry, que era o diretor de fotografia e um dos produtores do filme anterior. Tá. E o roteiro foi escrito também pelo Brandon Steer e pelo Goldsberry, e o Steer está editando o filme. E além disso, a Lisa Kempinski, que é a Carol, ela também se juntou à produção como produtora desse filme aí. Ela acreditando lá, né? Não, tá, realmente. Acreditou no projeto aí. Comprou a ideia. Eu não consegui encontrar a renda desse filme. Eu não consegui encontrar nada falando Não, sobre mas a ele renda chegou dele. aí pro cinema, de verdade? Ele chegou a ir para alguns cinemas, sim, em 2019. É, Em 2019. então teve algum, né? Então teve Uma alguma renda. coisa, sim. É. Mas eu não sei como é que tá isso. Eu tava lendo aqui que parece que eles querem fazer uma trilogia, né? Ah, Interessante. claro, só 2 filmes não vai ser o suficiente. Não vai ser. Não é vai ser suficiente para explicar suficiente. toda a complexidade da obra. Pode expandir, né? Tem a questão da maldição, da origem da maldição. Ele pode pegar várias Exato. coisas. Pode ter viagem no tempo, tem várias coisas. que Exato, pode pegar. espaço, Isso. né? Vampiros, a gente nunca sabe. Animais aquáticos. Exato. Se tem uma pessoa que transforma uma pessoa em um dinossauro, por que não fadas? Não sei. Você já estabeleceu que existe essa... Difícil contrapor. Eu não Exato. tenho argumento pra dizer Não que é? não dá. Não é? Por que não? Exato. Ah, Por que ótimo.
Que bom que vai ter o Eu 2. tenho uma pergunta. Fala. Qual que é o papel do Aurélio Voltaire mesmo? Eu fiquei na O Aurélio dúvida. Voltaire é aquele exorcista maluco lá. Ah, o Exorcista. Achei que ele era o da Frank guerra. Mermaid. Tá bom. Não é o Exorcista. Frank Marmaid, não. O Aurélio Voltaire é o Altair. Ele tá de volta no 2? Não tá, né? O Porque Frank morreu. Né? Mermaid no dublado é Não, um é. cara à parte. Não, mas não quer dizer que só porque ele morreu, não quer dizer que ele não possa voltar. Tem isso O também, né? Maldição tá aí pra isso. Pode ser uma prequel também. Então, sem mais delongas também, vamos ao troféu aleatório. Troféu aleatório. Tiranossauro Rex. Fala pro nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório. Ganhar um troféu aleatório é a mesma sensação de você descobrir um artefato de origens em tempos imemoriais e esse artefato te dá poderes miraculosos que vão mudar a sua vida e permitir que você salve a humanidade no final das contas. É isso. Então, olha aqui, ó. Gerentodonte. Maravilha, maravilha. Qual que é o seu troféu aleatório? Então eu acabei de ver o filme com alguns prêmios. Eu acho que talvez outros dos meus colegas aqui pensaram da mesma coisa. Mas pra mim, o melhor prêmio aleatório vai pro dos melhores plot twists. Olha aí. Na minha vida, eu tenho 2 ou 3 filmes que eu acho tipo, nossa, esse plot twist é muito foda. Sexto Sentido, obviamente, né? Ninguém imagina aquilo vendo. E Uma Mente Brilhante, quando você percebe que ele não vê aquelas pessoas, certo? Sim. Pra mim, é verdade. esse do final, que o irmão aparece, eu fiquei tipo, eu não imaginava. Eu não imaginava. Tipo, Ninguém imaginava, exatamente. veio de lugar nenhum, achei maravilhoso. Falei, nossa, gente, Não. é melhor do que a ausência de efeitos visuais quando o carro explode, que seria a minha outra opção de troféu. Que é muito bom. Aleatório. O que é maravilhoso desse plot twist é que aí ele mostra várias cenas, né? Onde o irmão Vários tava na takes cena, só diferentes, que vários que eles ângulos abrem o diferentes. take, né? exatamente, eles isso. tinham cortado o irmão das cenas, né? E aí você vê que o cara tava. exatamente. O pai dele falando assim, você é meu filho. O que ele fala assim, você é meu único filho? Não é um negócio assim? E aí aparece o irmão no banco de trás, com aquela cara de. Ai, muito Isso é bom. muito doido. Muito bom. É muito bom. Gerente Raptor, fala aí o seu troféu aleatório. O meu troféu Zequinha de passou a mensagem vai para a missão ninja, onde a grande preocupação da organização é exatamente a queda do nível global de escolaridade das pessoas. Então, quando os caras falaram assim, a gente acha que o mundo tá muito profano, que as pessoas não estão prestando atenção na religião direito, que eles não estão se seguindo, e que o nível global de escolaridade do mundo tá caindo, eu falei, isso é verdade. Eu fiquei do lado deles, eu falei, eu brigaria também Esses são os caras do homeschooling. por essa causa. São os caras do homeschooling, você tá maluco? Eu brigaria também por essa causa. Essa causa. Tiranossauros Rex, qual que é o seu troféu aleatório? O meu troféu Padre Marcelo Rossi de Padre Bombado, que vai pro Padre Doug, né? Que ele tá naquela tendência da Sim. maromba do senhor ali. Que eu acho Look at him! eu acho que é uma coisa ali de trazer a salvação no Muque, né? Sei lá. Por que Tem aquele outro padre mais seria novo que tão faz isso bombado? também, que é marombado. Não é marombado. Padre Fábio de Melo? Qual? Tem Fábio outro de padre Melo, bombado? o Fábio É, de o Melo. Fábio de Melo também Tá faz nessa isso. também, de maromba? Não, ele é Porra, marombado, Fábio- igual o Marcelo Fábio, Rossi. Fábio tá imenso. Tá imenso? Então, tá rolando essa tendência aí agora desses padres maromba, né? Então, acho que o padre Father Doug, aqui do filme, tá dentro dessa aí. Não precisava nem ser dinossauro, se saísse uma porrada ali com os caras, acho que ele dava naqueles ninjas todos. Aliás, aqueles ninjas são os mais incompetentes também, né? Então, Porque eles conseguem apanhar da menina, a menina que também não se sabe de onde. Tem que ter esse prequel aí pra gente ver onde ela aprendeu a lutar exato, também, né? eles tá precisando de expandir o universo. Tem que ter algumas explicações aí. Por que a menina dá uma surra nos ninjas? Ninguém sabe. É verdade. Mas ao mesmo tempo eles são bastante sentimentais, porque enquanto ela tava morrendo lá, os ninjas também ficaram bastante Eles abalados, né? ficaram abalados, é verdade. Verdade. Eles não esperavam. Bastante comovidos com a situação. Ó, eu tenho o troféu Escoliose Paleozoica, que vai pro nosso querido Velocipastor. Uau. É o Foi dinossauro realmente corcunda. acometido. Acometido. E mesmo acometido pela escoliose, ele dá uma surra nos ninjas, né? Sim. É todo mundo.
Maravilhoso. E quem que vai entregar os nossos troféus? Eu acho que tem que ser um padre bombado com aquela roupa do dinossauro de inflável. Aquele amarelo, né? Aquele, exato. Isso, maravilha. É isso. Eu ia falar padres traumatizados pela guerra também. É verdade. Mas podem ser padres traumatizados pela guerra vestidos de dinossauros, né? E bombados. Pode ser tudo isso. Exato. Temos algum recado hoje? Alguém tem algum recado hoje aí? No nosso terceiro episódio maravilhoso? Eu acho que é sempre bom lembrar que as pessoas, os ouvintes, aqueles que a gente ouve, a gente presta atenção, usa o baldinho, né, gente? Coloca filme lá, a gente gosta. E se quiser direcionar, a gente pode pedir para direcionar algum do Cinema que às vezes sai um sorteio lá maluco. A gente pode pegar já teve sugestões aí pro Cinema Eca, viu? Já teve? Já vi lá no baldinho. Já teve. Continuem. Viu só? Enquanto não for sorteado, então. Tá com uma lista aqui. Eu vou colocar os Zombivers lá. Exato, eu vou colocar os Zombivers lá na nossa lista. Vamos fazer um sorteio com as sugestões da galera, então. A gente tá indo pro Just Watch, mas aí tem o filme do Pneu também, que não pode ser esquecido. O Pneu, o mentor já viu que é excelente. O Ursinho Puff, o Papai Noel de Raio Laser. O do Ursinho Puff, interessante. Ursinho Puff. É um Toy Story. E mel, maravilhoso. E mel. Sangue e mel, isso aí. Então, beleza. Então, aí coloquem seus filmes no baldinho e direcione pro Cinema Eca. Isso, fala lá. Esse aqui é pro Cinema Eca. A gente vai fazer um baldinho Cinema Eca agora. Não vamos fazer outro baldinho, não. A gente vai tirar daqueles baldinhos. Vai tirar do baldinho. Vai tirar daquele lá. Daqueles que são do Cinema Eca. Exato. Vamos pros nossos assuntos aleatórios, então. Padre Stuart. Oi, Douglas. Aproveitando para ler? Estar em silêncio é estar em serviço. Como o senhor está? Preocupado, Doug. Eu serei honesto. A sua ausência crônica me preocupa. Você praticamente parou de comer. Você nunca tinha faltado em um domingo em 16 anos e essa garota aparece de repente... O nome dessa garota é Carol. E ela é muito legal. Esqueceu do seu voto de castidade? É claro que não. Então, como seu mentor e amigo, devo perguntar que merda está fazendo. Então vamos lá. O gerente Raptor. Oi. Sou eu, né? O gerente Raptor é o não. O gerente Raptor é o Thomas. Ai, tô confusa. Beleza. Gerente Raptor, pode falar o seu assunto aleatório pra gente. O sacerdócio católico é uma vocação profundamente enraizada na história da Igreja Católica, certo? A jornada para se tornar um padre é um caminho repleto de significado espiritual, aprendizado e compromisso. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho, em detalhes, qual é o caminho perfeito para você se tornar um padre. Olha aí, maravilha. Já que a gente viu ali as histórias maravilhosas do nosso querido Doug e do nosso querido Stuart. Primeira coisa é fazer a inscrição na academia, né? E comprar o seu whey protein. Exatamente. Primeiro você é um soldado. Isso. Você passa por um trauma de guerra e logo em seguida torna padre. Incluindo ali uma breve história dos primeiros sacerdotes e etc. Tudo isso no meu novo bloco chamado Detonado, onde eu vou falar o tutorial de algumas coisas para você conseguir completar alguma atividade da sua vida que você ainda não conseguiu realizar. Olha aí, tutorial. Maravilha, tutorial. Muito bom, tutorial. Tutorial de como ser padre. Exatamente. Olha só. O guia completo de como platinar tudo 100% detonado. Primeiro a gente precisa entender a breve história do que é ser um padre. E para conseguir compreender a trajetória de alguém que quer se tornar um padre, é importante a gente mergulhar na história dos primeiros padres. Os primeiros padres foram aqueles que remontaram ao tempo dos apóstolos, os 12 caras que seguiram Jesus, particularmente a São Pedro, que é considerado o primeiro papa e, logo, o primeiro padre católico. O próprio termo presbítero tem origens gregas, denotando anciãos que lideravam as primeiras comunidades cristãs.
o São Pedro é uma figura central nessa história, destacando-se como o primeiro bispo de Roma e o líder dos apóstolos. Ele desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo e na fundação da Igreja Católica. Os apóstolos, como São Paulo, também exerceram papéis significativos na formação das primeiras comunidades cristãs, contribuindo para o sacerdócio e a fundação da ciência chamada teologia. Mas aí, a gente precisa entender, na verdade, se há vagas para ser padre no Brasil e no mundo. Para isso, é importante entender o perfil demográfico de quem são os sacerdotes no Brasil e no mundo. A demografia dos padres católicos é um aspecto crucial para a gente conseguir compreender quão fácil é você se tornar um padre. No Brasil, com um país com uma população católica bastante grande, desempenha um papel proeminente no contexto global dentro da classe trabalhadora dos pobres. No entanto, a gente consegue observar uma série de desafios demográficos que afetam a possibilidade de você conseguir ou não ser padre no Brasil e no mundo. Na perspectiva global, o perfil demográfico dos padres católicos tem apresentado mudanças significativas ao longo dos anos. Eu, como bom cientista, não vou passar batido sem trazer grandes referências aqui. Segundo dados do Anuário Pontifício, ou seja, estudo realizado pela galera do Vaticano, em janeiro de 2022, haviam cerca de 415 mil padres católicos espalhados no mundo todo. No mundo? Uau, No mundo todo, 415 não? mil. Esperava mais. Quanto? quase meio milhão de pessoas, né? 500 mil. Tá. Só que a distribuição desses padres pelo mundo não é uniforme. E com isso faz com que a Igreja Católica enfrente desafios em diversas regiões. A primeira tendência delas é que os padres ou a demografia dos padres estão envelhecendo. Muitos padres estão envelhecendo e há uma escassez de jovens padres para ingressar no sacerdócio para substituí-los. Ou seja, existem poucos padres Marcelos Rossis, padres Fábios ou padre Dougs, levantando o peso da Igreja Católica no mundo. Isso levanta preocupações sobre o futuro do que é o clero em diversas partes do mundo. E aí, quando a gente foca sobre a demografia dos padres no Brasil, é um país de grande relevância na Igreja Católica por causa da sua própria extensão população católica. Ainda assim, mesmo com uma grande população, o perfil demográfico dos padres no Brasil também tem sido afetado por desafios específicos. De acordo com o Anuário Pontifício de 2020, o Brasil tem cerca de 33 mil padres atuando. E quando a gente faz uma contraposição com a população católica, que era de 2020 de cerca de 200 milhões de pessoas, significa que a gente tem um padre a cada 5 mil fiéis católicos. Não, 200 milhões de católicos? Não, 200 milhões de pessoas. Ah, tá, de pessoas. Acho que 200 milhões de pessoas. Confuso. Essa proporção significa que, em termos absolutos, a gente tem um padre a cada 5 mil pessoas. Ah, sim. Certo? E uma característica notável do perfil demográfico dos padres no Brasil é a diversidade étnica e cultural. Um país que é multicultural, com uma grande mistura de raças e etnias, essa diversidade também se reflete no clero. A igreja no Brasil possui padres de diversas origens, refletindo também a rica pluralidade da sociedade brasileira. Mas ok, o que é que eu preciso fazer para me tornar um padre? Olha o tutorial aí. Olha aí, presta atenção. A jornada para você se tornar um padre é uma mistura de 3 itens. Vocação, vocação, estudo, espiritualidade e serviço à sua comunidade. E aí eu vou explorar os principais componentes deste caminho aí para você conseguir se tornar um padre caprichado. Vamos falar sobre a vocação. Mas aqui, peraí, calma, tem que formar em teologia? Tem que ser formado obrigação. em teologia? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar. Ah, tá. Senão você vai acabar se tornando pastor e não padre. Ah, tá. Vamos falar sobre vocação. O caminho começa com um período de discernimento vocacional. Os candidatos a padre têm que refletir sobre o seu chamado para o sacerdócio, como o Doug e o Stuart fizeram, buscando uma orientação espiritual
para determinar se essa é realmente a vontade de Deus para suas vidas. O discernimento vocacional é um processo pessoal. Calma, é Deus que vai escolher. Você tem que sentir o chamado de Deus tocando você, entendeu? Entendi. Se você tá fazendo isso simplesmente porque você está desempregado, talvez não seja a melhor escolha. O discernimento vocacional é um processo pessoal, espiritual e muitas vezes guiado por outros diretores espirituais. Ou seja, é um trabalho de muito aconselhamento. O segundo ponto é aquele ponto aí que vocês estavam perguntando, que é a formação teológica e filosófica. Após o seu discernimento vocacional, aqueles que têm interesse em se tornar padres têm que frequentar um seminário. E o seminário é uma instituição de ensino onde os candidatos recebem uma formação teológica e filosófica profunda. Os cursos incluem estudos bíblicos, teologia sistemática, moral, história da igreja e filosofia. Ou seja, você não só tem que ficar decorando versos aleatórios da Bíblia para você sair soltando por aí nas pessoas como se fosse algum tipo de verdade absoluta. O terceiro ponto é a sua formação espiritual e litúrgica. Ou seja, além dos estudos acadêmicos da formação teológica e filosófica, os padres também recebem uma formação espiritual intensiva. O que isso significa? Isso inclui que você tenha uma vida de oração, participação nas liturgias, que são as leituras de acordo com o semanário católico, a direção espiritual e também, muito importante, os retiros. A formação espiritual é essencial para que você consiga cultivar a espiritualidade que você tem em você, futuro sacerdote. Depois disso, você tem a ordem diaconal. Antes de você se tornar um sacerdote, os candidatos frequentemente são ordenados a se tornarem diáconos. E os diáconos são tipo um estagiário, que permite que os candidatos consigam desempenhar ali algumas funções limitadas da igreja, como a pregação e a administração de alguns sacramentos, como, por exemplo, você poder dar a comunhão para os católicos, que é a parte da partilha do corpo de Cristo. Depois vem a ordenação sacerdotal, ou seja, quando você é efetivado de estagiário para analista júnior de Jesus. Após conseguir lá complementar o período de formação, os candidatos são ordenados padres por um bispo. E aí, a ordenação sacerdotal é um movimento solene e sacramental, onde todos os candidatos assumem o compromisso de que, daqui para frente, eles deverão servir como sacerdotes para toda a vida. Mas olha só, ser padre não é uma tarefa fácil. E o caminho do sacerdócio católico não está isento de desafios e interpretações diversas, como o caso de você acabar se tornando um dinossauro ou você ter relações sexuais como um garoto de programa. Alguns dos desafios contemporâneos incluem a diminuição no número de vocações, ou seja, uma galera não aguenta o tranco. Outro problema grave é o escândalo de abusos sexuais na igreja, a questão do celibato como problemático e a participação das mulheres no sacerdócio. Então vamos falar sobre a primeira fase, que são o declínio das vocações. Isso aqui é resultado por uma série de fatores, inclusive mudanças culturais de pessoas que precisam mudar de regiões, de território, precisar se adaptar a outras culturas, a secularização, que é um enfrentamento da religião católica às questões da vida moderna, e a falta de apelo em se tornar um sacerdócio em diversas áreas, ou seja, não é uma carreira de tanto sucesso assim para algumas pessoas. Outro problema gravíssimo é o celibato. O celibato, que é o voto de não casar, que é uma característica distintiva do sacerdócio católico. É um dos poucos onde, quando você se torna um sacerdote, você também não pode manter relações com ninguém. No entanto, esse requisito tem sido objeto de debate e questionamento, com alguns argumentando que justamente é uma das principais barreiras para você conseguir gerar novos padres. Ou seja, tem uma galera querendo ser padre por aí, mas querendo ter relacionamento com a galera à torta e à direita.
Tem aquela questão também do filho se inspirar pelo pai. Então, às vezes, o filho, em alguns casos, segue a profissão do pai. Então, no caso do sacerdócio, não tem, porque o cara não tem filho, então não tem ninguém que possa acompanhar a carreira do cara, seguir. Não tem ali quem se espelhar, entendeu? Não tem um filho para se espelhar. É complicado isso. Ô, Tom, quanto tempo dura esse processo todo? Tipo, De estudo? os potenciais candidatos, a galera que tá interessada, eles ficam, tipo, anos estudando e vendo as vocações? Eles estudam anos, eles estudam muitos anos, inclusive, não é coisa de 5 anos, não. A galera estuda cerca de 10 anos para se tornar padre. Sério? Inclusive, neste período todo de estudo para se tornar padre, você tem que estar no mínimo 1 ano fazendo estágio diretamente no Vaticano. Porque não existe padre que seja monolíngue. Olha só. Todos os padres têm que saber, no mínimo, 2 idiomas. Nem que seja, no mínimo, o seu idioma local e o latim. Tem que saber o latim, é verdade. Mentira! Tem que saber o latim. Mas pera, então o Vaticano paga a passagem pra essa galera toda ir pra lá e fazer estágio. O Vaticano paga pra toda a galera ir pra lá pelo menos uma vez na vida pra fazer os seus estudos que precisa pra conseguir complementar. Tá. E, no mínimo, pra você se tornar padre. Porque depois disso, o Vaticano paga diversos outros cursos pra você fazer ao longo da sua carreira pra você ir ambicionando entre se tornar diácono, você se tornar líder da diocese, você se tornar bispo, você se tornar... e assim por diante. O Vaticano investe, né, na pessoa. Exatamente. Diferente da Igreja Universal, onde você é investido pra você ser um otário. Eu entendi essa parte. Todo padre, em algum momento, vai? Ou depende do... Tem que ir, olha só que legal isso. Quando ele chega a um certo ponto da carreira. Todo mundo. Não, mas quando? Porque... Quando? Quando? Antes de você não se torna padre se você não fizer um aninho de estágio lá no Vaticano. Aí depende do nível que a pessoa tiver lá, se estiver preparado. Você tá pronto pra ir, aí ele vai, entendeu? Se for um menino muito estudioso, você acaba conseguindo antes. Rapidinho, exato. Tá, e aí vem cá, talvez você não saiba isso, é só uma curiosidade. Sei lá, decidi, mãe, quero ser um homem de Deus, quero ser padre. Aí minha mãe fala, tá bom, filhinho, eu vou te levar na igreja aqui perto, e aí o padre da igreja consegue, tipo, te dar umas dicas e te colocar no programa? Ele vai te indicar pro seminário mais próximo. Oh, tá, entendi, ok. Ou na sua região, ou às vezes, o que é bastante frequente, que você tem que se mudar para uma outra região. E lá Sim. você tem todas as comunidades de uma hospedagem, alimentação e etc, para conseguir aprender um pouco mais sobre a vida do diácono e entender um pouco mais sobre a palavra do Deus católico. Muito bem. O último empecilho é a participação das mulheres no sacerdócio. A questão da ordenação de mulheres como padres é um tema de controvérsia na Igreja Católica. Enquanto alguns argumentam a favor da igualdade de gênero de sacerdócio, a posição oficial da Igreja hoje permanece contrária à ordenação de mulheres como líderes no processo sacerdotal. Por isso, a jornada para se tornar um padre católico é uma caminhada que combina história, fé, educação e, principalmente, compromisso. A história do sacerdócio, como São Pedro, lança luz sobre a importância do sacerdócio na Igreja Católica. A demografia dos padres no Brasil e no mundo oferece insights sobre os desafios enfrentados pela Igreja em relação ao número de vocações e os problemas da sua renovação. O caminho para o sacerdócio é marcado por uma formação rigorosa, tanto teológica quanto espiritual. Não é qualquer um que se forma na carreira de padre. É mais difícil do que você passar na prova do Enem. Os desafios contemporâneos, incluindo a diminuição de vocações e os escândalos de abuso, destacam a necessidade de contínua reflexão e reforma dentro da Igreja sobre quais são os critérios de admissão desses sacerdotes. Enquanto as diversas interpretações e questões polêmicas em torno do sacerdócio católico continuam a ser debatidas, a vocação sacerdotal permanece como um chamado profundo e significativo para aqueles que escolhem essa estrada única de serviço à comunidade. E é esse o meu teminha da semana. E se você quiser ser padre,
eu desejo a você muita sorte nessa carreira, porque você vai precisar. Olha aí que maravilha, tivemos um tutorial de padre. Inclusive aqui, eu dando um relato aqui, eu conheci um padre que se aposentou como padre, depois de anos de serviço de padre, deixou de ser padre, se casou e teve filho, olha aí. Olha só. Uau. Quase que a trajetória do Velocipastor lá. São carreiras um pouco mais flexíveis. Ele exerceu a sua função, né, por um tempo ali, e depois ele aposentou. Exatamente. Contribuiu, falou, beleza, é isso aí. Contribuiu E foi a comunidade. O quê? Você não lembra, não é? Eu me lembro que eu tive um pesadelo. Luxúria pela carne. Você esqueceu tudo. Qual é a última coisa que você se lembra? Fome. Não! Isso não importa e eu não acredito em você. Os dinossauros nunca existiram. E se existiram, eu nunca me transformaria em um. Então agora vamos pro Tiranossauro Rex. Qual o seu assunto aleatório da semana? Vamos lá. No filme Velocipastor, nós temos a emocionante história de um padre que, ao ser exposto a um artefato de origem desconhecida, acaba canalizando o poder místico de se transformar num dinossauro. Isso. E a história da humanidade é recheada de mitos de indivíduos que se transformam em animais, refletindo nossa profunda conexão com a natureza e o reino animal. Muitas pessoas, inclusive, alegam ter uma identificação espiritual e emocional com os animais maior do que com os humanos. E o advento da internet permitiu essas pessoas se conectarem umas com as outras, criando uma das mais curiosas e incompreendidas subculturas do mundo moderno. Então hoje nós vamos mergulhar nessa subcultura e conhecer um pouco mais sobre o mundo maravilhoso dos furries. Yeah! O bichinho? Não, vamos saber o que é aqui, ó. Antes de tudo, a gente precisa definir, né, o que a gente tá falando, o que é um furry. Daí essa pesquisadora aqui, ó, Kathleen Gerbasi, ela é PhD em psicologia e ela fez diversos estudos sobre a cultura do fandom para entender suas principais características e como elas se manifestam. Segundo ela, os furries existem na interseção do antropomorfismo, ou seja, você atribuir qualidades humanas a coisas não humanas, né, a seres não humanos, e o zoomorfismo, que é o oposto, né? Você atribuir qualidades não humanas a seres humanos. Eu confundi furry com Furby. Furby esse é o bichinho. Também, eu tava achando que o André tava falando do Gizmo. Não, gente. Não, Desculpa. vocês não estão entendendo. Desculpa. Furry é o seguinte, é a galera que se veste de bicho. É isso. Tá bom. Olha aí, que maravilha. É uma galera que se veste de bicho e sai por aí vestido de bicho. É isso que a gente tá falando aqui. Então, a doutora Gerbasi, que ela fala que é impossível estabelecer com certeza as causas biológicas e sociais que podem levar alguém a se identificar como um furry. Mas ela nota que muitas pessoas furries com quem ela teve contato têm um desejo genuíno de se tornar um animal, o que levou ela até a comparar essa característica com a identidade de gênero, né? Então, do mesmo jeito que algumas pessoas não se identificam com seu gênero biológico, ela concluiu que existem pessoas que não se identificam com a sua espécie biológica, elas não são da espécie humana. Que entendeu? maluquice! Isso, então, né, a pessoa quer ser um bicho, é isso. Aí, independente das suas origens psicológicas, culturais ou sociais, o fato é que a cultura furry vem atraindo entusiastas do mundo todo e hoje é uma comunidade fervorosa e altamente criativa que engloba centenas de milhares de pessoas. Agora, quais são as origens dessa comunidade? Então, embora personagens antropomórficos tenham sido parte integrante de mitologias, lendas e histórias desde os tempos antigos, a subcultura furry tem raízes mais modernas. As primeiras manifestações surgiram nos anos 70 e 80, em convenções de ficção científica nos Estados Unidos, onde os fãs de quadrinhos, desenho animado, literatura e tal, se reuniam para compartilhar sua paixão por essas mídias. Daí, nesses encontros, um sujeito chamado Rod Stansfield e o parceiro dele, o Mark Merlino, perceberam uma tendência. Cada vez mais as pessoas estavam indo para esses eventos fantasiados de personagens peludos.
Então você tinha lá o Pernalonga, você tinha o cara vestido de Robin Hood. Robin Hood peludo? É, o Robin Hood da Disney, lembra? Que era uma raposinha. Ah, aquela raposa. Isso, então isso na década de 80, né? A galera ia fantasiada desses bichos aí. Esses caras tiveram a ideia de fazer, tipo, um experimento, segundo eles aqui. Eles queriam conectar essas pessoas que tivessem esse tipo de interesse, né? De se vestir desses bichos. E aí, em 1989, eles organizaram a Conference Zero, que é a primeira convenção de furries do mundo. Embora apenas 65 pessoas tenham comparecido, sendo que só 2 ou 3 fantasiadas, a Conference Zero iniciou uma espécie de movimento e impulsionou esse fandom. Daí, com o advento da internet dos anos 90, a subcultura furry encontrou espaço para florescer. Fóruns, sites e comunidades online dedicados a fanart, fanfiction e roleplay se tornaram lugares de encontro para as pessoas interessadas em explorar sua identidade furry. Atualmente, há diversos eventos furries acontecendo continuamente em várias partes do mundo e reunindo cada vez mais pessoas, como a Califur, da Califórnia, tem a Vancouver, em Vancouver, tem várias aqui, né? Tudo que é lugar do mundo. E tem a Anthrocon, que é realizada anualmente em Pittsburgh e é considerada a maior de todas. A edição de 2023 foi a maior convenção furry da história. Foram mais de 13.600 pessoas, com mais de 2.000 fantasiadas, vestidas dos bichos peludos lá. Mas aí, quais são as principais características dessa cultura furry? No coração da cultura furry está a fursona, que é uma representação única e muitas vezes detalhada da identidade de um indivíduo dentro da comunidade. Então é o seguinte, você, para ser um furry, você tem que criar a sua fursona. Entendeu? Você fala assim... Tipo a persona, só que do furry. Isso, só que de bicho. Aí você fala assim, eu sou um lobo chamado, sei lá, Zé Mané, e eu sou muito carismático, e eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Então assim, você cria uma persona pra você, né, que pode ser de animais que existem, ou pode ser de bichos mitológicos, podem ser até de espécies que não existem, que os caras inventam as espécies deles lá. Daí os furries manifestam as suas fursonas na aparência e no comportamento durante as interações sociais dentro da comunidade. Então, mas tem alguém que julga isso e que te promove a ser ou não? Não, você fala assim, eu sou tal cara, você cria sua identidade lá. Se apresenta dessa maneira. Você se apresenta dessa forma. Aí como que você, né, as pessoas vão saber que você é você? Através de um negócio chamado fursuit, que é, né, uma roupa furry, entendeu? É a sua fantasia de furry. São fantasias feitas sob medida, muitas vezes muito elaboradas, que permitem aos furries manifestarem as suas fursonas fisicamente. Então, quando os caras vão nas convenções de furry, eles vão vestidos com a roupinha de fursona deles, entendeu? Então, se você é um cachorro, você vai vestido com a sua roupa de cachorro. Se você é um gato, você vai vestido com a sua roupa de gato. A Andy falou que ela queria ser... O que era, Andy? Você queria ser um felino. Pode ser uma onça, uma pantera, uma cheetah. Isso, aí você tem que criar, então, a sua fursuit, né, que é a sua roupinha de pantera. Aí você veste essa roupa e você vai tratar as pessoas pelo nome delas de furry, entendeu? E elas vão te tratar como furry. Não é uma fantasia, é você um alter ego ali. Esse é um ponto importante. A fursona é mais profunda do que só a interpretação. Você tem a galera que gosta só de se fantasiar mesmo. Tipo assim, né, fazer uma brincadeira. Mas você tem a galera ali que se considera que a sua fursona é o seu eu verdadeiro. Então, tipo assim, a forma física humana delas, né, não é o que elas se identificam realmente. Igual aquele japonês que conseguiu o direito de se tornar um cachorro? Aquele cidadão lá, exatamente. Entendo tudo de persona. Como qualquer subcultura, os furries têm termos bastante específicos que são usados como forma de identificar subgrupos dentro da comunidade. Por exemplo, um cinzento é um membro mais velho do fandom, né? É um veterano, é um furry veterano. Os furries que gostam de usar as fantasias, né, de usar os fursuits, eles são chamados de fursuiters. Inclusive tem na rede social, aí, as redes sociais da vida, tem um hashtag que é a Fursuit Friday, onde as pessoas postam as fotos, né, das suas fursonas toda sexta-feira lá. Tem o Baby Fur,
que é alguém que tá interessado em roleplay de idade e personagens jovens ou infantis. Tipo, o cara gosta de ser um filhote, entendeu? Ai, ai, Puta que ai. pariu. Ai, ai, ai. Aí começa a ficar Começa a ficar meio Tá ficando complicado. Porque o cara junta... É meio que assim, o cara junta o furry com um bebê gigante. Sabe como é que é? Isso. Ele vira um O cara é um filhotinho. Virou filhotaço. É isso aí. Filhotaço, verdade. O sujeito, né, barbudo e tá lá vestido de bebê gato. Ó, você tem o Therian, que é um cara que sente a intensa identificação espiritual com seres não humanos. Esse aqui é a galera que quer ser o bicho mesmo, né? Exatamente esse nome do japonês lá, que viralizou aí. Uhum. Esse do japonês é muito bom, porque ele veste a roupa dele de cachorro e ele sai na rua, né? Pô, a Isso. pessoa puxando ele pela coleira e tal. E as pessoas brincam com ele, e é isso aí. Você tem ainda os Milfers, que são os furries que são membros das Forças Armadas, são militares. Nossa, eu achei que era outra coisa. Eu também. Não, os Milfers são Mas como assim militares. os caras são militares? Ué, o cara ele é membro do exército e ele é furry. Eu vou postar o que eu achei que era um Milfer aqui no grupo. Não. E é Eles uma têm- grande quantidade de gente assim? Pelo jeito tem. Aqui, ó, são membros atuais ou passados das Forças Caralho. Armadas. Tá falando aqui. Imagina você entra em guerra no exército com uma grande quantidade de milfers. Então você sai no palco com um tanque de guerra e vem um monte de Cara vestido de na sua direção com uma metralhadora na mão. castor, Panda. tem de tudo. Panda, isso aí. Panda. Mas tem o melhor de todos. São os bronies, que são furries que são especializados no Meu Querido Pônei. Eles se vestem Como é que- de Meu Querido Pônei. Ai, meu Deus. Como é que chama? Bronies. B-R-O-N-I-E-S. É bronies. Excelente. Isso, é meio que um subconjunto aqui da galera do Meu Querido Pônei. Uau. Agora, tem a pergunta que não quer calar, né? O furry é um fetiche sexual? Aí tem uma outra pesquisadora aqui, que é a doutora Courtney Plante, que ela lidera um grupo de pesquisa sobre furries. Olha, isso aqui já virou tema de pesquisa mesmo. Ah, tese de mestrado, doutorado, com certeza. A tese dela. E ela fala aqui, ó, descobrimos que não há nenhum elemento sexual para a grande maioria dos furries. Justamente porque eles querem ser um personagem de desenho animado no mundo real. Né? Em desenho animado, ninguém faz sexo. Mas, como em qualquer outro grupo, os furries reconhecem um pequeno elemento da atividade sexual durante as reuniões. Na comunidade, isso é conhecido como ifing. Então, o ifing pode se referir a qualquer coisa, desde abraços afetuosos, aconchego, até o rally-rola de fato. Então, o fandom tem esse pequeno componente sexual aí, mas ela diz que o apelo é pequeno, que não mais de que 10 a 15% da população envolve a sua fursona em atividades sexuais. O que ela tá querendo dizer aqui é o seguinte, tem uma galera que, na hora do vamos ver, se veste de bicho e vai vestir de bicho, entendeu? Esse é que é o negócio. Mas eu tava pensando nisso. É o que. Tá no Assim personagem. que começou o tema. Assim que começou o tema, eu já Você já pensei nisso. pensou, né? Pois Já é, a pensei primeira coisa que todo mundo pensa. Imagina só, eu sou fursona cachorro. Ah, Eu poderia me atrair por uma fursona panda, sabendo que um animal não tem uma atração pelo outro? Pois é, então tem essa questão aí. Acho que você tem que entrar agora nos fóruns aí de furries pra você Vou lá, discutir. Descobri. Exatamente, pra você questionar, né? Fazer esses questionamentos que são pertinentes. Acho que é pertinente esse questionamento. Agora, pra encerrar, então, a gente vai falar aqui de algumas das influências da mídia na cultura furry, porque a cultura furry, ela começa, né, lá nos cosplays de personagem e tal, então ela evolui muito junto com essa coisa dos filmes, né, da mídia e tal. As primeiras influências foram essas animações dos anos 60 e 70, mas foi a partir dos anos 90 que a coisa começou a se popularizar, e nessa época surgiu um dos personagens mais influentes da cultura furry, que é o Balto. Vocês já ouviram falar no Balto? Balto, não. Deixa eu dar um Google. Dá um Google aí, fala aqui, ó. Balto é um filme de 1995 sobre um cão meio lobo que arrisca sua vida ao liderar uma equipe de trenó através do Alasca para trazer remédios para uma epidemia de difteria. É bem específico aqui o negócio. Já viu isso? já vi esse filme, com certeza. Então. Ele fala aqui, ó, que esse filme se tornou um favorito dos furries e levou uma explosão de fursonas de lobo e lobo-cão, inclusive popularizando as fursuits do personagens aí do Balto. Então, porque tem isso também, né? A fursona, ela pode ser inventada, mas ela pode ser um personagem também. Então você, eu sou o Pernalonga, entendeu? Você aceita também na comunidade. Se você se identifica com o Pernalonga, você pode ser o Pernalonga.
A gente já falou, inclusive, sobre essa influência dos Looney Tunes na cultura furry desde o seu início, mas nos anos 90 teve um ressurgimento também do interesse dos furries pela franquia, por causa do filme Space Jam. Olha Então, só. o filme de 96, né, combina animação e live action, trazendo personagens dos Looney Tunes interagindo com pessoas reais, como o grande astro do basquete, o Michael Jordan. O filme fez muito sucesso, com destaque para a personagem Lola Bunny, que é uma coelhinha criada para o filme, e acabou se tornando um personagem regular nas animações dos Looney Tunes. Ela se tornou extremamente popular entre os furries, e é muito comum você ver fursuits da Lola Bunny e pessoas fazendo referências a ela ao criar as suas fursonas. O Rei Leão é outro filme, né? Tá na cara que se tornou um fenômeno mundial entre os furries. O filme é tão popular que, segundo o cara aqui, ó, se você perguntar para um grupo de furries qual é o seu filme favorito, pelo menos um deles mencionará o Rei Leão. Uau! É mesmo? É, aqui ó, o sucesso do filme popularizou as fursonas de leão e gerou inúmeros derivados. Inclusive tem um jogo aqui, o Feral Heart, que é um RPG amado pelos furries, onde o jogador assume a identidade de um animal e pode explorar um vasto universo online. É tipo um Second Life, mas você é um bicho, em vez de você ser um ser humano, entendeu? Um ser humano. O seu avatar é um bicho, você fica ali. Né? O Rei Leão foi o que é o inspirador desse jogo aqui. Ele também resultou num enorme influxo de membros pro fandom furry, e ainda é muito influente até hoje. Videogames também são uma grande influência para os furries e abriram as portas para muitas pessoas que não conheciam esse estilo de vida. Tem vários jogos populares com personagens antropomórficos, principalmente a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, na popularização do Xbox e do PlayStation nessa época. Principais influências aqui, ó, tem o Spyro the Dragon, tem o Crash Bandicoot, Ratchet & Clank. O Crash. Você sabe quem é esse Ratchet & Clank? Não, o Crash Bandicoot é uma coisa. Excelente. Excelente. É legal? É um Crash meio que um Bandicoot? robô, um lobinho. É um lobinho. Não, você pode- uma raposa, é. Você pode se vestir de Crash Bandicoot aí, né? E virar sua persona. Outra franquia de videogame que ajudou a moldar o fandom furry é nada menos do que o Pokémon. Fenômeno Claro. mundial, claro. Claro, Claro. Claro. Saiu dos videogames para diversas outras mídias. Existem inúmeros fãs de Pokémons dentro da comunidade furry. E é comum ver pessoas com fursonas e fursuits de Pokémon. Com novos conteúdos sendo lançados constantemente, né? Jogos, novos produtos, séries, não sei o quê. Há um conteúdo praticamente infinito para ser explorado pelos furries. E para finalizar a lista, é um filme mais recente aqui que despertou um renascimento da comunidade furry nos últimos anos, que foi o Zootopia. Nossa! Que é isso? É um desenho da Pixar. É, fala aqui de 2016 da Disney, que se passa no mundo onde os humanos nunca existiram. É tipo aquele Sing, só que com uma outra história. Ah, tá bom. Lembra do Sing? É, tem Isso, é um vários mundo bichos. habitado por vários bichos, Por né? animais, é a mesma coisa. Isso. E aí, ó, segundo os caras aqui, diz que desde o lançamento do trailer, o filme foi identificado tanto pela mídia como pelos furries como feito para a comunidade, especificamente para eles. Foi um filme feito para eles. O próprio trailer do filme explica o significado de animais antropomórficos. Então, ele rapidamente se tornou grande influência dentro do fandom furry. E é esse o meu assunto aleatório. Conhecemos mais sobre essa comunidade aí, pouco compreendida. Muito bom, olha só. Mas aí, nas horas vagas, né? Ele vai trabalhar de furry. Não, Acho que não pode ser aceito. não, ele é nas horas vagas. É meio que uma persona que ele assume pra interagir com os outros furries, entendeu? Fugir da realidade. Não é fugir da realidade, não. O cara, ele gosta de ser bicho. Mesma história do bebê gigante, gente. O cara gosta de... O cara é um caminhoneiro, aí chega em casa e entra no berço, né? Pra dormir, bota uma fralda e fica no... Tem esse problema aí. Mas é isso mesmo, o bebê gigante é isso Mas aí. nesse caso aqui, do furry, ele chega em casa e ele veste a roupa de bicho dele, entendeu? E aí ele vai pra internet, ficar conversando com outros caras e tal. Aqui no Brasil, tem comunidade de furry? Você procurou Com isso aí? certeza tem. Não procurei. Mas deve ser nos lugares mais frios, né? Porque se for lugar quente, né?
Onde eu tô aqui, os caras vestidos de furry, ele vai dar 3 passos e desidrata e morre. Comunidade furry em Governador Valadares não deve ser muito... Não dá. Eu tô em Ipatinga nesse momento, estão 23 graus agora, são 11 horas da noite. Mas tem comunidade do Brasil sim, viu? Porra, lógico que tem. Tem o Brasil Fur Fest. Aí, olha aí, ó. Brasil Fur Fest. De Brasil Fur Fest tem o Furry Brasil 2.0, tem o furries.com.br, tem uma galera aqui, ó. Eu tô curiosa na questão que, assim, não me parece uma coisa muito diferente de você fazer um cosplay. Ah. Eu posso estar errada, só que o cosplay normalmente é um personagem. Mas eu acho que o cosplay, ele vai pra... É só em eventos e tal. É porque é o seguinte, a psicóloga fala que você tem o rolê do cosplay, tem também, que é a galera que gosta de se vestir e tudo, né, pra participar dos eventos e tudo, e brincar e tal. Mas o furry é mais do que um cosplay. É porque eu já fiz cosplay. Porque o cosplay é o seguinte, você se veste de hoje você faz um cosplay do Pikachu, amanhã você vai na outra convenção de Game of Thrones, você vai vestido de, sei lá, Arya Stark, entendeu? O cosplay você não tem uma identificação da sua personalidade com aquilo, né? Tá, entendi. Ele é meio que um momento ali. A história do furry, pelo que eu entendi, é assim, você cria a sua personalidade e você é aquela personalidade ali. Tá, ok, entendi. Você não é outra coisa. Então você sempre vai ser o mesmo cara. Então você vai chegar na convenção lá de furry e você vai encontrar outros furries, você vai saber o nome deles, você vai tratar eles pelo nome, você vai conversar com o pessoal. É meio que essa pegada. Então é uma identidade mesmo que os caras criam. Entendi. É maior do que o cosplay. É maior do que o cosplay. Então a fantasia, né, a roupa faz parte pra você se identificar ali, mas é mais do que um cosplay. Entendido. Muito bom. Você não pode fumar aqui, meu filho. Escuta, padre. Eu sou Frank Sereia e eu posso fumar onde eu quiser porque a minha vida é muito louca. E o que você gostaria de confessar? Nossa, mano, eu vou começar pelos últimos 4 dias. Eu roubei o doce de um bebê. E depois eu joguei o bebê no rio. Pra ele não me caguetar, é claro. E eu também sou cafetão. Eu mando nas piranhas, eu uso drogas, vendo drogas e mato umas pessoas. Na real, eu tenho feito de tudo, padre. Calma, você derramou sangue por maldade? Maldade? Ai, não. Por diversão, é o meu trabalho. Eu tenho um chefe. E ele me manda matar pessoas. Então eu vou e mato, ou mando outra pessoa matar essas pessoas. Quando foi a última vez que matou? Caramba, deixa eu pensar. Jesus Cristo. Não, pera. Foi há uns 2 meses. Era um casal de velhinhos. Eu explodi o carro deles. Próximo assunto e último, a Gerontodonte vai trazer pra nós aqui. Então vamos lá. Bom, quando a gente começou a falar do filme, né, do Velocipastor, é uma coisa cult, é uma coisa indie, é uma coisa que, exemplo, a gente viu pelo YouTube, tá lá disponível pra todo mundo ver. E aí eu também tava fazendo a pesquisa e é um filme que estreou em um festival que ele era conhecido por ser justamente um festival pra B-movies underground e trash. Alguns gêneros ou subgêneros que parece que eles encontram um ponto em comum e se encontram em um lugar muito interessante. Esse festival em particular, ele é anual e interdisciplinar, então todo ano tem ali cerca de 50 longas-metragens, 50 curta-metragens e algumas performances de música e arte que acontecem em 5 dias. Esse festival específico é um festival de filme, que eles focam justamente em cinema de gênero, que tem abaixo orçamento, que é independente. E eles gostam de se descrever, é isso mesmo, o que é estranho e o que é maluco é o que a gente gosta e é o que eles abrem espaço para as pessoas submeterem o filme, enfim, aí ficar algum tempo em cinema como parte do festival. Obviamente eu acho muito interessante porque a gente sabe que esse tipo de festival existe, a gente sabe que, exemplo, né, falando mais especificamente de festivais de filme,
A gente sabe, poxa, tem o Festival de Cannes, né? Tem ali o festival, o Tribeca, que é o de filme lá de Nova York e tal. Mas eu acho que assim como tem os furries agora que eu aprendi, que é uma coisa que eu não sabia que existia, estava eu pensando, nossa, gente, o que será que existe de festival por aí que a gente não tem nem ideia que existe? Num lugar muito similar ali, como esse festival de filmes aleatórios. Então aquele festival, digamos, são os festivais estranhos, talvez um pouco malucos. Então vamos lá, fiz uma pesquisa, achei aqui algumas coisinhas interessantes que eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro deles, existe um festival em El Salvador que se chama Las Bolas de Fuego, também conhecido como Festival das Bolas de Fogo. Apenas, né? Esse é meio que autoexplicatório, né? Então é um evento que ocorre... Não, peraí. Autoexplicatório não é possível. Calma, não, pera, vocês estão indo pra um lugar que vocês... Pera, pega o lugar sujo que você foi e volta. Não é, né? Então ele é um evento que ele ocorre na cidade de Nerrapa, espero que eu esteja pronunciando isso certo, em El Salvador. Então durante o festival, os participantes, eles vão lançar bolas de fogo que eles fazem de trapos de tecido, molham na gasolina, tacam fogo e simplesmente jogam uns nos outros. Aqui, é saudável. Jogam nos outros. Jogam, exatamente. Você fica ali lançando bolas de fogo em direção do outro. beleza. É uma brincadeira. Beleza. Tem algum objetivo? Tipo, de ganhar alguma coisa? Não, é só... Não tem, é só uma tradição que tá ligado a uma erupção vulcânica histórica naquela meio que região. E acho que todo ano eles querem fazer, tipo, um negócio pra se relembrar, né? E aí eles sentindo acabam... falta da erupção vulcânica. Exato. Sentindo falta. Exatamente. Então é um festival que ele ocorre ali tradicionalmente no final de agosto, né? Eu não consegui achar especificamente quantas pessoas atendem, mas eu sei que tá nos milhares de participantes, ao invés de centenas. Até porque as que começam não são as mesmas que terminam, né? Certamente. Provavelmente, a quantidade diminui bastante. Exato, então são milhares de participantes que se envolvem numa guerra de bolas de fogo, né? Então tem uma grande multidão de locais, mas obviamente de turistas também. Parece muito divertido, um pouco perigoso, não consegui achar estimativas de como funciona o atendimento médico depois desse evento, com as pessoas queimadas, enfim. Nossa! Mas achei interessante, um festival que existe, um pouco louco, um pouco maluco, a gente não tinha ideia no nosso mundo que acontecia. Não tínhamos. Saindo do fogo pra água, vocês sabiam que existe um festival de música underwater nos Estados Unidos? Debaixo d'água. Pois é, então todo ano na Flórida, em Florida Keys, existe o Underwater Music Festival. Então músicos e mergulhadores, eles se reúnem para tocar música subaquática. Então eles têm vários instrumentos que são adaptados para serem tocados debaixo d'água. Caraca. E aí os participantes ouvem música através de alto-falantes subaquáticos também. Deus, cara. Exatamente. E também é um festival também anual, normalmente acontece ali no final de julho, na última semana do mês. Tô vendo as fotos aqui, são maravilhosas. Deve ser muito interessante, né? Eu já fui numa Silent Disco, né? Que é aquela festinha balada que você coloca o fone de ouvido e fica lá, putz, na sua cabeça, só você ouve a música. Mas agora um Underwater Music Festival me pareceu interessante. Eu já fui numa dessa também, de só você ouve a música. Agora tem umas coisas interessantes de festivais que acontecem, e tem dois muito interessantes que eu achei que envolvem bebês, e que eu achei interessante. Calma, não é uma coisa triggering, gente. Eu jamais ia passar uma coisa muito bizarra aqui. Mas o primeiro deles é no Japão, se chama Nakisumo. E ele também é conhecido como o Festival do Choro de Bebês. E ele é um evento japonês que ele envolve uma competição em que bebês são colocados em um ringue, né? E o ringue aqui entre aspas, né? E os participantes, na maioria das vezes, são lutadores de sumô. Em cada lutador de sumô está segurando um bebê. E aí, o grande objetivo do festival
eles competem pra ver quem faz o bebê chorar primeiro. Mas, gente... Chorar primeiro? A tradução pro português do festival do Nakisumo, ele literalmente ele se traduz pra Festival do Choro de Bebês. E ele ocorre anualmente em abril, num templo em Tóquio que se chama Sensoji. E eles fazem isso já há muitos anos, porque eles acreditam que isso traz boa sorte e o choro dos bebês afasta os maus espíritos. Gente do céu. Então, eu não sei, eu acho um pouco desnecessário, mas enfim, né? Muito desnecessário. Cada um com as coisas que você acredita, não é mesmo? Segue aí, eu tô colocando umas fotos aqui do... Coloca umas fotos, né? O sumô carregando o bebê. Nossa. Bebê bizarro, é meio bizarro. É bizarro. O cara rindo, o bebê chorava. O outro que envolve bebês é uma coisa menos bizarra, no sentido que eles não fazem o bebê chorar. Mas é um festival espanhol que se chama El Colacho. Também espero que eu esteja pronunciando isso certo. É um festival que normalmente acontece em junho, na Espanha, na última semana do mês, na cidade de Castrillo de Murcia. Acho que eu estou pronunciando isso certo. É também um festival tradicional. A tradição literal de El Colacho pro português veio como Festival do Salto do Bebê. Né? Tô vendo aqui. E o que acontece nesse é que os participantes, eles se vestem de trajes de diabos e eles saltam sobre os bebês que estão deitados em colchões nas ruas. Meu Deus! E por que, Andréia? Por que eles fazem isso? É uma ótima pergunta. Eu também estou me perguntando. E aí a minha pesquisa me disse que eles acreditam que essa prática traz boa sorte, limpeza e espiritual. Agora, eu não seria aquela mãe que colocaria o meu bebezinho lá em um colchão pra ser saltado sobre. Mas, enfim, né? Cada um com as suas decisões de como criar o seu filho. Não é mesmo? Meu Deus. É muita falta de educação intervir na educação alheia, né? Exatamente. E um que eu achei muito legal aqui, e aí você vê como hoje em dia acho que qualquer coisa pode virar uma competição ou um festival. Existe um festival na Coreia do Sul, em Seul, que ele é chamado de Water Gun Festival. E ele é uma enorme batalha de pistolas d'água. Isso é bom. Exato, então as pessoas se reúnem ali pra tirar águas umas nas outras, normalmente em um dia de verão. Então, normalmente ali em julho. E é isso, as pessoas estão lá reunidas e ficam tirando a aguinha umas nas outras. O que pra mim todo festival deveria ser, né? Uma coisa leve e tal. Deixa o bebê em casa, né? Deixa o bebê em casa. O bebê tá bem em casa. Enfim, tem muita coisa meio doida por aí. Tudo pode ser um festival ou uma competição, mas eu achei esses bem interessantes. Um pouco assustadores, um pouco bizarros, né? Assim como deve ter um festival de furries também, né? Então, não sei, né? A gente tem que pesquisar, mas... Com certeza. Então, esse é o meu assunto aleatório, né? Começou ali de novo nos festivais de cinema, que tem milhares, né? Então é até difícil achar. Eu tentei achar alguns dados em volta de, meu Deus, quantos festivais de cinema será que existem no mundo, assim? É muito difícil de saber, que varia muito. O festival tá em sempre constante mudança e também tem a definição do que é um festival de filmes, né? Mas aí tem esses outros festivais que você não sabia que existiam, mas agora você sabe. Festivais com bebês, que maravilha, saudáveis. Nada saudáveis, gente. Sessão aleatória Cinemaeca não recomendam que você vá para festival de bebês ou que você leve o seu bebê lá. É apenas uma peça de informação para você saber que isso existe no mundo. Então tá aí uma coisa que você aprendeu hoje. Tô lembrando de outros festivais curiosos aqui enquanto você tá falando desse. Tem talvez o mais famoso, que é o Burning Man, né? Vocês já viram qual é a história do Burning Man? O Burning Man. O que é isso? O Burning Man, ele é meio que... Eu não sei se ele é um festival de música, mas os caras... Ele é um festival de arte. De arte. É no meio de um deserto, né? Nos Estados Unidos, eu não sei exatamente aonde que é, mas eles fazem no meio do deserto. Tem literalmente uma fogueira gigantesca. Perto de Las Vegas, se não me engano. Las Vegas? É. Eles fazem uma fogueira gigante e as pessoas ficam acampadas ali durante sabe-se lá quantos dias. É um esquema meio Mad Max. Eu não sei exatamente o que é, mas tipo, a galera vai vestida com umas roupas meio bizarras e é tipo um troço meio... Rola um lance meio Immortan Joe ali. Eu não sei exatamente qual que é, de onde que surge esse negócio.
E tem outro que eu lembrei também, que é aquele festival maluco dos caras que ficam lutando com... É tipo uns fogos de artifício. Isso é no Brasil. Ah, espadas de Sério? fogo, né? Negócio de espadas de fogo, né? Isso, verdade. Eu lembrei por causa do negócio das bolas que você contou aí. Nossa, que legal! Eu Tem não um aqui sabia que eles disso. ficam batalhando com as guerras com as espadas de fogo mesmo. E tem em Sergipe que são o festival da Bacamarte, que são os tiros de pólvora mesmo. Ah, o do Bacamarte, é verdade. Os caras atiram mesmo. O que é isso, o Bacamarte? A Bacamarte é como se fosse uma espingarda, Antiga. só que ela não dispara a cápsula em si, sabe? O projétil em si. Ela dá um tiro de pólvora, então quando ele dá um tiro de uma faísca comprida. Como se fosse tiro de fogos das pessoas. E fica bem bonito, porque não tem problema nenhum. Não machuca ninguém? Não machuca ninguém, porque é só machuca. pólvora que queima rápido em contato com o ar. Mas é bem bonito. Ah, tá bom. Esse deve ser bonito. Porque esse outro que eu tava falando lá é tipo os capés gigantes que os caras ficam... Não, é isso mesmo. Esse machuca, com certeza. Porque, Machuca. né? Não é um troço muito saudável, não. Gente, tem de tudo no mundo, gente. Você pensou em alguma coisa, alguém já pensou antes de você. Agora, uma coisa é um bom ponto, André, porque o Burning Man, não sei se vocês sabem, mas esse ano, de novo, assim, é um festival, é muito caro, né? Eles se definem aqui como um festival de arte, comunidade, autoexpressão. Então, enfim, é um festival assim, custa milhares de dólares pra você conseguir. Milhares? Você tem que ficar acampado, milhares de dólares, é muito caro. Os caras investem nesse negócio. Mas esse ano em particular, eu não sei se choveu muito, que é uma coisa que no deserto é difícil de tipo, acontecer, mas estragou um pouco que o festival esse ano. Ah, eu vi essa história. A galera ficou presa lá. Teve isso. Então. Antigamente acho que ele era mais core, assim, tipo, a galera mais. Talvez mais alternativo. Mais alternativo, acho Agora ele já tá mais mainstream. Eu acho que ele ficou um pouco mainstream ultimamente. Rolou alguma coisa esse ano mesmo, que eu acho que teve um... Inclusive a galera deu uma zoada aqui, porque é isso que você falou, né? Rolou meio um Fire Festival no negócio, porque a galera paga uma grana pra ir pra lá, só que não tem infraestrutura nenhuma, né? É meio umas barracas ali, você fica acampado. Só que essa é a ideia do lugar. O problema é que aí tem uma mega chuva e não tem como a galera ir embora. Tá todo mundo no meio do deserto lá, tipo, ficaram ilhados ali, né? E teve que fazer um negócio de resgate, tipo, buscar o pessoal e tal. Foi meio que uma zoeira mesmo. Então, achei uma matéria aqui que falando que esse ano tinham 70 mil pessoas que desceram pro deserto no Nevada, então é perto de Las Vegas. Por 9 dias, né? É um festival de contracultura. E ingressos podem chegar a custar quase $3 mil, então $2.750. E é isso, e aí como choveu muito lá hoje, então tipo, a galera ficou ilhada, não tinha estrutura nenhuma de banheiro, de nada, de comida. O bom é que muita gente acho que deve ir, né, mas acho que muita gente acaba meio que dirigindo aquelas vanzinhas, né, pra lá, tipo, meio que pra acampar. Mas chegou, o tempo ficou extremo esse ano, e aí a galera ficou, tipo, presinha lá. Cara, é gigantesco o negócio. É muito grande, eu não sabia que eram tantas pessoas. É muito grande. Então, mas de novo, eu acho que a cada ano cresce um pouco mais, porque tá virando uma coisa meio Coachella, assim, sabe? Talvez um pouco hype. Eu acho que mas é bem assustador, porque é no deserto mesmo, não tem, tem nada em volta, é só a galera acampada ali. É um troço muito doido. Quer dizer, deve ter uma estrutura mínima lá, né, de comida e tudo, porque se é 9 dias, tem que ter, mas mesmo assim, cara, é muita gente. É uma cidade no deserto que os caras fazem. Mas é isso, esse foi o meu assunto aleatório. Excelente. O que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi sobre o fetiche de se tornar um mascote da Copa. Você pode fazer um furry do Fuleco, é verdade. O Fuleco seria exatamente assim. Foi o furry que eles fizeram do raposão do Cruzeiro. A torcida ficou puta da vida porque fizeram... Fizeram o furry do... Era tipo um furry. Os caras ficaram indignados porque eles em vez de raposão, virou Lulu da Pomerânia. Bom, eu aprendi sobre os furries hoje. Eu não sabia. Foi uma coisa que eu real aprendi, assim. A gente já tinha visto esses caras fantasiados e tal, mas não sabia que era tão organizado assim o negócio. Você não sabia que era um estilo de vida, né? Você achou estilo que era uma galera que se vestia de bicho, mas não é. Pois é. Eu aprendi que tem muitos benefícios em saltar bebês.
Pode ver que os caras botam a caminha aqui no meio da rua e ficam Boa pulando. sorte, traz boa sorte. Traz boa sorte. Nossa, já começa, se tem um cara pulando sobre você, do nada, né, sua vida... É boa sorte pro cara que pula, né? Não pro bebê que tá embaixo. Tem que ser um bebê, mas se o cara cair em cima, sei lá. Nossa, se ninguém cair em cima de você, você tem boa sorte. É isso. É por isso. Bizarro. Gente, vamos terminar então com cada um dando o seu urro de dinossauro. Mas eu não sei fazer barulho de dinossauro. Eu vou dar um miado. Sabe. Não é miado, é dinossauro. Tá em todos nós. Barulho de dinossauro tá em todos nós. Então vamos fazer todo mundo junto, que aí não vai constranger ninguém. Isso, exatamente. Tá bom. Conta. 1, 2 e já! Muito bom. É isso aí. Fim da semana. Eu seria uma... Epa. Que isso? Rolou um samba. Desculpe. O Tom tá meio bêbado, gente. Desculpa aí. O Tom tá assistindo Axé. O que tá acontecendo aí, Tom? Desculpe. Tá assistindo... Desculpe. O Tom acabou de vir de uma festa, ele tá semi-bêbado e vai voltar depois. Desculpe. Aí toda vez ele distrai e liga o Axé. Entendi. Vamos no tema. Dinossauro. Essa vai pras meninas que tem o bumbum pequenininho. Mentira! Eu posso cantar a música do Jurassic Park, já que... Não é pra cantar. Você dinossauro, não. Você vira um dinossauro, tem que dar um urro. Mas eu fiquei triste que não tinha uma trilha apropriada. Qual que é a música do Jurassic Park? Tá essa é a vendo? música do Jurassic Park tem a trilha, exato. Faz essa trilha aí, que aí o pessoal põe você cantando no final. Aí, você cantando. Cantei já, pronto. Pega esse trechinho e coloca aí no final. Vai ter que repetir várias vezes. É isso. É isso? Sim. John Williams. O negócio meio qual é a música, né? Música eu não posso cantar muito mais, porque eu não quero que notas. processem a gente. Maestro Zezinho. Pablo, 2 notas. Isso, Pablo, 2 notas. Fim da sessão.